Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDev, VMSP Studio, Alter Vision, OneBeat. Olá, amigos do Varejo, você já sabe, olha, toda quinta-feira, essa quinta-feira diferente, não é Varejo Cast News. Você está escutando a continuação, episódio 2 do Varejo Cast, tendências e pendências dessa semana, que a gente começou na terça-feira, falando de Euroshop. E estamos aqui na sala novamente, não vamos nem fazer muito prefácios e tudo mais, introdução do tema. Então aqui eu, Caio Camargo de Santo André, Fred Alecrim de Natal, certo, Fred? Certíssimo, eu quero só aproveitar, né, porque como a gente tá gravando no mesmo dia, né, Caio, então não dá pra Ale fazer um comentário do episódio passado. Eu queria que ele fizesse o comentário aqui, assim, né? O que ele comentaria do episódio passado lá pra gente no Spotify? Genial. Eu adoro os episódios, né? Sempre ouvindo, sempre comentando. Eu acho sempre, eu não lembro exatamente as palavras, Fred, mas eu acho que foi algo em torno da pontualidade de vocês em acertar essas dores e sempre oferecer o remédio, né? Não só criar um fomo geral na galera, mas trazer também a dose certa do remédio pro mercado e para aliviar as ansiedades. Isso, estão de parabéns sempre. Pois então, assim, sempre que você for fazer um comentário lá pra gente, me avisa que eu te chamo, você entra ao vivo e faz aqui, que é muito melhor. Mais fácil dessa forma. Estamos aqui com o Julinho Machado do VMSP, a Levaldiva da Alice Wonders, né? Continuando esse bate-papo de Euroshop. O episódio passado, você que esteve acompanhando a gente, se não acompanhou, vai lá e acompanha, que tá fantástico. Estamos falando um pouco da parte conceitual, do que está mudando no varejo em cima da Euroshop, o que a IA mudou na Euroshop, quais são as novidades, as tendências. E aí, esse episódio aqui, a gente vai sair um pouco mais pontual, factual. Vamos trazer um pouco do que foi visto, foi dito, né? Eles viram nas lojas, no varejo, lá de Düsseldorf, da Alemanha, ou adjacências, eu não sei para onde vocês esticaram as pernas durante o período de vocês. Mas eu queria que trouxesse um pouquinho pra gente aqui de pontos importantes que foram vistos ou foram falados nos eventos. Uma coisa bacana que a gente falou no bastidor do primeiro episódio, né, Ale? Muita gente vai para o Euroshop sempre pensando na questão visual, da feira, da exposição, mas palestra tem sido um tema cada vez mais importante também no Euroshop, né? Que temas foram relevantes ou que palestrantes foram destaques aí no conceito de Euroshop para vocês nessa edição? Uma das palestras bem importantes, né, algumas que a gente assistiu, é entender qual que é o caminho do design, sabe, meninos? É muito fácil quando você já percebe quais são as oportunidades em tendência de cores, materiais. Só que antes disso tudo, olhando para comportamento de consumo, então se a gente está falando do varejo emoção, é permitir sentir, o grande despertar é o design pela felicidade, né? Então, assisti uma palestra que fala que o bom design é um design que te faz feliz. E como que isso está sendo aplicado para as lojas, né? E essa felicidade caminha junto com o dopamina design, que são essas cores dopamine. Então, o papel das cores ali durante essa jornada para despertar essa euforia ou energia, né? Então, o que dá mais movimento, então faz com que você queira se relacionar mais, ou uma cor que permita, ou superfície que dê pausa. Então, a gente começa a perceber o design como felicidade nesse momento. Então, isso deu uma amplitude muito grande, principalmente falando de Brasil, falando, né, das marcas, principalmente caminhando ali pela regionalização entre os estados e as festas. Quando a gente olha dentro de um cronograma comercial, então a gente sempre tem ali em Dia das Mães, em Dia das Crianças, trabalhar com a emoção, mas a gente tem agora uma oportunidade de olhar para a felicidade como um mercado para se trabalhar dentro das datas comemorativas. E essa questão, né, Ju, Ale, Caio, vai muito ao encontro do que a gente viu também na NRF, quando a gente fala de varejo regenerativo, né? Então, acaba que a ideia é que este passa a ser também o motivo para o cliente se deslocar até a loja, e é aquela questão de ele entrar e sair se sentindo melhor, né? Então aí o design também, que antes a gente esperava disso do atendimento, né? Que as pessoas estivessem com energia boa, com um sorriso no rosto. Então hoje a gente amplia isso também para elementos de tecnologia e design, né, Ale? Sim. Eu vou dar uma devagada aqui, uma viajada, tá? No último episódio a gente falou bastante de analytics. E uma coisa que eu vejo uma obsessão é o pessoal pegar o humor das pessoas com a câmera, porque a câmera identifica se você tá sorrindo, se você tá com frowning lá e tal. Mas é uma coisa meio distante, né? Se você tá sério, não quer dizer que você tá triste, bravo. Se você tá sorrindo, você pode estar sorrindo de nervoso, pode estar sendo irônico.
Mas e se os vendedores, a equipe fosse treinada para contar, para fazer o pessoal rir na frente da câmera? Pensa o quanto isso ia levar o mood de todo mundo na loja, porque o cara é obrigado, não tem coisa mais gostosa do que rir junto, e você fazer um cliente rir propositadamente para a câmera pegar, talvez seja uma coisa muito legal e que a tecnologia permite captar isso. Eles têm uma desculpa de usar lá o Analytics, mas para elevar o clima na loja. Talvez eu esteja viajando demais, mas... Sim, mas eu acho que o ideal disso sempre foi, de alguma maneira, substituir o NPS, né? Trabalhar quase um NPS automático, se as pessoas estão entrando felizes, saindo satisfeitas, ou está mudando, né, o humor delas na jornada, né? Estão entrando mais tristes e saindo mais felizes, sei lá como seria mensurado isso, né? Nossos amigos da Alter Vision, inclusive, você pode conhecer isso na Alter Vision, tá? Entra aqui no site deles aqui, tem um link aqui no card para você conhecer a Alter Vision, que faz, inclusive, mensuração desse tipo de resposta ali do consumidor. Mas acho que faz parte. Agora, é legal que a gente fala que o humor também é um baita de um atrativo, tem um monte de negócios espalhados pelo Brasil que são célebres, inclusive pelo atendimento engraçado, até mal-humorado, né? Tem um monte de dono de boteco que as pessoas vão no boteco para ser xingado ou mal falado, porque o grande barato é você confrontar lá o dono, brincar com o dono, que o dono é mal-humorado. Então, o humor eu acho que é uma grande área de interesse. As pessoas podem até gostar disso no final do dia, né? O humor é interessante, que a gente entrando, né, falando dessa... Tem até sobre a economia da felicidade, né? Então é interessante a gente olhar para duas lojas que fizeram diferença, tanto para Nova York. Eu já tô há 2 meses viajando, são 5 países. Eu acredito que eu já visitei mais de 600 lojas. Não é nenhum número, é bem expressivo e é interessante porque, falando de humor, um dos elementos que está muito forte é a nostalgia, né? Então, a gente tem esses espaços de listen room, que são espaços de audição, que vem de uma tendência, né, japonesa da década de 20, de ouvir o vinil. Então, a gente tem lojas em Nova York, em Londres, em todos os países, eu acredito, já para o varejo, que eu tenho um sistema de som diferente, né, através dos vinis, que te provocam parar e perceber, né? Então, eu tenho ali a oportunidade de escolher o que eu quero ouvir, né? Então, imagina, você tá numa loja, você tá olhando, você tem contato com a música que você quer ouvir. Então, não é a loja que está decidindo qual que é o som que vai tocar. Existe uma curadoria de vinil, mas você tem a oportunidade de participar. E essa mesma nostalgia ali para o Le Bon Marché, que foi... Eu trabalho muito com moda, melhor curadoria de moda, Semana de Moda de Paris estava lá. Eles recriaram o clima de fazenda, sabe, a fazendinha, que todo mundo, que toda criança quer viver e que toda família leva o filho para a fazendinha, era o grande tema, né, da loja, né? Eles ambientaram 100% como se fosse uma fazenda, e cada setor trazia um desses elementos muito nostálgicos do que é o sentimento de estar na fazenda, relacionando com produtos e serviços. Então a gente começa a perceber que não é mais sobre o tema da loja, é quais são as histórias que a gente vai contar para poder conectar e induzir essa jornada. E que sensações a gente quer que as pessoas sintam, né, Ju, que é o conceito básico da experiência. Ale, pensando aí na tua viagem na Euroshop, você tem assim, uma opinião de que há alguma tecnologia, alguma aplicação do que você viu que vai ser padrão nos próximos anos dentro de loja física, por exemplo? Sim, tenho certeza. O digital signage vai deixar de ser passivo e vai passar a ser interativo. Acho que essa é a grande... no ano passado eu falei das experiências digitais escaláveis. E eu fiquei muito feliz, não surpreso, mas feliz de ver que os principais players, a Scala, First Impression, tem 60 mil pontos de digital signage na Europa inteira, agora entrando nos Estados Unidos, todo mundo mostrando digital signage interativo, com sensores diferentes, de formas diferentes. Acho que essa é a próxima escalada aí no PDV. Isso gera dados e gera insights. Pronto. E onde é que ele fica dentro de loja e normalmente é utilizado em que etapa da jornada do consumidor, né? E além de dados, o que mais ele pode municiar? O digital signage interativo, ele pode estar em qualquer ponto da jornada, tanto na descoberta, né, no início ou em qualquer momento que possa descobrir alguma coisa, até no momento da conversão. E seja dentro do provador, seja numa gôndola. A gente viu, por exemplo, da Rituals,
tem umas capsulazinhas que você levanta para sentir a fragrância ali do que eles estão vendendo. Algumas são interativas, algumas não. Algumas têm um cheirinho, só tem a fragrância. Outras têm um sensorzinho ali que a hora que você levanta dispara um vídeo na frente. E tudo isso, respondendo a sua pergunta, Fred, está indo para um algoritmo atrás que está dizendo as pessoas gostam mais dessa fragrância, ou as pessoas, na terça-feira de manhã, o pessoal procura mais essa fragrância, e isso vai gerando informação para o gerente da loja. Não é mais, isso é importante dizer, tá? Não é mais para quem está lá em cima tomando as decisões. Isso é pro gerente da loja olhar e falar, que legal, terça-feira eu vou fazer uma coisa diferente com esse produto. Cara, isso é essencial. E acho que tem uma coisa que é legal a gente reforçar nisso, Ale. A gente tá no meio desse turbilhão do que é retail media no varejo, e tentando entender e trazer esse assunto de escalável e rentável dentro do varejo brasileiro como um todo. No varejo mundial também tem esse debate, mas é legal reforçar, né, que quando a gente tá falando de digital signage, pessoal, muito dono fala assim, quer dizer que eu vou encher a loja de tela e isso tá resolvido. Não é isso, né, cara? Não é isso que a gente está falando. A tela é a ponta final da conversa. A tela é um meio para se ter informação, ter interatividade, ter essa conversa, mas mais importante do que qual é o tamanho da tela de LED que eu vou jogar lá na cara do consumidor, na vitrine ou em algum ponto da loja, é o que eu vou fazer com essa informação de leitura. É isso mesmo, né, cara? É isso, exatamente. Hoje a gente lançou uma releitura nossa de um produto que existe há alguns anos, mas que não pegou inicialmente. A gente acredita que agora é a hora, que é usar o código de barras. Lê o código de barras e mostra um conteúdo, toca uma música, mostra um cheiro, muda a luz, tudo isso só escaneando o código de barras. Isso está mostrando, está dando poder para o consumidor, está personalizando a jornada dele e você está entendendo o que ele gosta, as preferências dele. E não vou puxar teu saco, mas é a beleza disso, de você usar alguma coisa que na própria embalagem já está estabelecido, não precisa colocar antena de produto ou alguma coisa, não precisa inventar nada, né? Já está em qualquer embalagem, já sai o código de barra, você escaneia e faz a magia acontecer, né? É isso. É impressionante, porque eu visitei a Brand Chip Store da Rituals em Amsterdã, e é a loja mais tecnológica que eu já vi em toda a minha vida. Eu fiquei completamente impactada, porque são 3 andares, onde você é recepcionado entre um mundo híbrido. Isso que é fantástico pra gente olhar, né? Porque não adianta, se você cria um espaço completamente tecnológico, a pessoa ela não vai relaxar, ela não vai conseguir se entregar ali humanamente dizendo, né? Porque ela tá sendo... ela vai se tornar super hiperativa. E não é que uma marca de rituais de bem-estar quer que aconteça. Ela quer que ela relaxe. Então, entrada de loja, você é recepcionado com um chá do momento. Então, qualquer um que está entrando, você é recepcionado por um chá e é convidado a lavar a mão. Então, assim, para quem já foi para Amsterdã sabe o quanto é frio, gelado, né? Então, lavar a sua mão com uma água super quente na primeira torneira de loja. Então, aquilo automaticamente te dá um relaxamento completo, né? Então, até para explicar um pouco do que é o sinestésico que a gente começou, né? Então, eu coloco ela dentro de um espaço onde ela sente completa segurança e relaxamento para começar a perceber. A primeira tecnologia da loja é um painel com uns movimentos, umas engrenagens, a qual você sozinho faz a sua foto instagramável como recordação de Amsterdã, que é uma cidade extremamente turística, e é enviado para o seu celular. Você não precisa compartilhar com ninguém. Ele não está preocupado em que você poste. Ele está preocupado que você tenha uma recordação desse mundo mágico que você viveu. Então, primeiro painel, muitos espaços de presenteáveis para você ter acesso. Você pode não ter os 30 euros para comprar o produto, mas você tem as lembrancinhas, recordações dessa loja a partir de 3, 5, 7 euros. Então, isso já é uma estratégia completamente amarrada. Você sai desse painel digital, que eles têm informação, você tem recordação, mas automaticamente você tem vontade de comprar algo daquele setor. E de acordo com o que você vai subindo na loja, a gente sabe que ninguém quer subir escada, né? O quanto é difícil fazer esse movimento, a comunicação, eu mandava mensagem para ler em desespero, a comunicação digital integrada. Então a gente tinha a tela tensionada, que é um grande momento, mas a gente tinha os painéis de LED no mesmo formato da tela tensionada, então você não sabia o que era imagem estática, o que era imagem digital, e
o caminho que você deveria fazer para subir a escada eram digitais. O que era aquilo mesmo, Ale, que a gente bateu um papo? As setas, né? São setas em projetores, correto? Eu acho que era projetado, porque tinha projeção e tinha ventilador holográfico, que é super básico e funcionava perfeito, funcionava excelentemente. Exato. Então eu seguia o caminho de uma forma muito natural. Lembrando, é um espaço de relaxamento. Então, para cada espaço, um tema, máquinas de customização, assim como o Ale falou lá da Nespresso, café é de graça. Então eu compro a xícara marcada meu nome. Então, lá ao mesmo tempo era de graça lavar a mão e passar creme. Eu comprava os kits presenteáveis, as necessaires, ou chegava ao terceiro andar, a qual eu nunca vi nada parecido, que eles desenvolveram com tecnologia uma cama que você dormia 5 minutos, 15 minutos como se fossem 1 hora. E eu vivia essa experiência. Assim como eles tinham cama com jato d'água que fazia massagem no seu corpo e que pegava através de um neurotransmissor aonde estavam os pontos do seu corpo que doíam. Então, assim, foi um processo muito mágico. Aí eu pergunto, qual é a diferença de uma loja que vende produto para uma loja experiência? Como é que o digital imita isso? O digital tem preço, mas nunca vai entregar essa experiência. Nunca, exatamente. Mas estava completamente errado, né? Então, essa é uma loja para todo mundo acessar. Para mim, falando de emoção, é hoje a maior referência que eu já vi, né? Chama House of Rituals. Não tem um inglês tão perfeito quanto do meu amigo aqui, mas vale como um grande case, porque não importa, você pode ter uma loja de café, né? Então de pequena produção, mas é um grande exemplo de como recepcionar, de como induzir, de como aplicar. A startup israelense OneBeat possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Atenção, já é obrigatório o pagamento integrado na Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará e Goiás. Vários outros estados estudando também esse formato. Isso significa que ao emitir sua NFCE, sua nota fiscal de consumidor eletrônica, o pagamento deve ser capturado automaticamente, sem digitar o valor em maquininha de cartão de crédito antiga. Se você é empresa de software, conheça o SmartTEF, a solução de TEF móvel de baixo custo que atende à legislação. Se você é comerciante, fale agora com sua empresa de sistema de PDV ou ERP. Com o SmartTEF, você ganha mobilidade, segurança e fica em conformidade com a lei. Acesse smarttef.com.br. SmartTEF, fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Você que tem loja física, sabe quantas vendas deixou de fazer hoje? A Alter Vision é uma inteligência artificial que analisa as imagens das câmeras de segurança da sua loja e mostra quantas pessoas entraram e saíram sem comprar nada. Você recebe direto no WhatsApp dados em tempo real de fluxo, taxa de conversão e até uma média dos seus concorrentes. Com a Alter Vision, você toma decisões mais precisas e faz sua loja vender mais usando as câmeras que você já tem. E tem condição especial. Acesse altervision.com.br e use o cupom ALTERCAST. Mas, Ale, se a gente fosse pensar na próxima grande revolução aí, a sua opinião, o que é que você viu por lá? E também, nessa palavra final, fala também de algo que chamou tua atenção. Assim, aquele uau que você viu, que é um pouco diferente do que já tem aí, mas uma aplicação bem bacana. Boa, a gente falou... Eu fui bastante foco em tecnologia, nem procurando tanta novidade, mas fui pego de surpresa por uma muito, muito bacana. Mas eu acho que para mim, a grande próxima revolução são os LEDs, os painéis de LED de altíssima resolução. É possível chegar a coisas com projetor, mas aí você tem que controlar a iluminação.
mas o que a gente viu como o exemplo que a Julie deu no outro episódio da cachoeira, que são painéis com o pitch, é como se fala a resolução do painel de LED, a distância entre os pixels, né? Já estão muito menos de 1 milímetro entre eles, quase como uma tela, mas com a possibilidade de ser flexível, formatos diferentes. Tinha um stand-out form, quando você chegava perto dele, de longe pareciam caixotes de madeira gigante e de repente mudava tudo, era tudo LED, 100% LED, não tinha nenhum material estrutural. E aí a gente viu isso espalhado em todo lugar na feira, esses LEDs de altíssima resolução para venda, mas também como forma de exposição, LED transparente. Então essa coisa estava sendo demonstrada lá num grande volume, num volume muito maior do que eu vi na última. Tenho certeza vai desembarcar logo por aqui e vai ajudar bastante em toda essa transformação que a gente vem falando aqui. Eu, né, falou no último episódio, falou hoje também. E por último, essa é uma coisa que eu achei genial, é um display de formatos diferentes que faz as coisas flutuarem de verdade. Uma empresa belga tinha uma bolsa da Chanel, tinha um fone de ouvido e flutuava, e não aquela coisa de 2 ímãs, eletroímãs que fica girando, sabe? Não, o negócio movimentava quase numa dança, em velocidades diferentes, em ângulos diferentes, a coisa mágica de verdade. Lembra, toda a tecnologia. E dá pra abrir a mágica? Dá pra abrir o segredo da mágica? Dá pra abrir o segredo da mágica? O que acontece nos bastidores ali para acontecer a magia? Não consegui descobrir pra mim. Pensa, eu estou pulsando nessas coisas o tempo todo, foi mágico pra mim. Eu achei genial. E é claro, na hora que eu tentei cutucar, ele falou, esse é o nosso segredo, né? O nosso trademark, mas foi muito, muito legal. Depois eu posto vídeos, mas foi impressionante, encantador ver o negócio se mexendo numa dança, ali flutuando, sem fio, sem nada. Muito bacana. Muito bom. Ô, Júlio, um tema que eu sei que é muito ligado na tua carreira, e assim, queria entender um pouco como é que foi esse recorte de Euroshop, sustentabilidade. Na tua visão, o tema tá em alta, tá em baixa, é essencial? Como é que você tá vendo esse tema hoje? Como é que foi enquadrado esse tema no Euroshop? Olha, eu vivo dizendo, né, a ética está redefinindo a estética. A sustentabilidade não existe mais projetar loja que não tem o foco em sustentabilidade. E o ecodesign, agora, ele integra 100% desde a construção da loja até a superfície. Então, os biomateriais acontecem, 3 anos atrás, a gente via como um experimento, não entendia como isso ia trabalhar de forma gráfica, então ele tinha uma única cara, então precisava fazer parte da identidade da marca. Não, agora a gente já tem os materiais reciclados, recicláveis, né, biomateriais e materiais minerais 100% integrados. Então, exemplo, as paredes agora, além delas serem modulares, a gente não está falando de um material de madeira, a gente está falando de um substrato reciclado como estrutura. Então, a gente tem, é diferente, porque quando a gente olha para biomaterial, a gente acha que é frágil, e muito pelo contrário, porque a gente está falando de uma tecnologia para cimento, a gente está falando de uma tecnologia de resina, vinda de substratos da reciclagem, de polímetros que não são utilizados. Então, hoje a gente já tem tecnologia e inteligência completamente aplicada. Então, não tem mais destruir a natureza. A gente está falando de construir lojas do zero apenas com substratos. Então, é muito, muito interessante, extremamente resistente. Muito bem, dessa forma a gente vai chegando ao final aqui de mais um episódio, mas antes disso, né, eu fiquei sabendo, Julemi e Alex, vocês vão estar num evento aqui falando exatamente de Euroshop pro mercado. Conta mais pra gente aqui. Exatamente, sábado agora, dia 21/3, a partir das 9 horas da manhã, das 9 ao meio-dia, vou receber e vou poder dividir o palco com esse grande gênio da tecnologia que eu admiro demais, meu grande amigo necessário, Ale Valdívia, para falar loja como experiência. Então é uma oportunidade única de ver os nossos vídeos, perceber todos esses materiais. Vai ser um grande laboratório vivo, né, Ale? Que legal, que legal. Para quem tem interesse em ir, como é que faz? Exato. É só acessar o Instagram, @VMSP Studio, ou Alice Wonders, ou o meu e do Ale, e VarejoCast, tem
20% de desconto, hein? Imperdível. Olá, tá fácil para você que é nosso ouvinte varejo caster. Ó, dessa forma aqui, eu queria agradecer, Julemi, Ale, considerações finais aqui. Primeiro, muito obrigado por estar com a gente aqui, tá? Uma correria, estamos gravando, né, Fred, num domingo, né? Num domingo, e assim, ó, você que tá nos ouvindo, que ouviu, ó, não de seguir e acompanhar esses dois, porque seja no LinkedIn, seja no Instagram, estou sempre colocando conteúdos muito interessantes e que, para quem trabalha no varejo, não pode perder. Então segue aí. O Yannis já tá colocando aqui no descritivo desse episódio o link para você acompanhar essas duas feras. Ale, Julemi, muito obrigado. Obrigada, gente. Gente, eu que agradeço. Aconteceu o que eu temia, foi pouco tempo. É sempre um prazer estar com vocês, é incrível. É Obrigado. uma honra estar com a gente aqui. Pessoal, e para você, nossa audiência, a gente volta na semana que vem, na terça-feira, o VarejoCast em Tendências e Pendências. Nas quintas-feiras, o VarejoCast News. Às quartas, tem entrevista ainda rodando também. Não perca, tem sempre vários formatos, canais para você seguir o VarejoCast, o melhor podcast de varejo do país. Muito obrigado. Até mais. Até a próxima. Valeu! Você assistiu VarejoCast. Saiba mais sobre o VarejoCast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este VarejoCast foi editado por Yannis Maciel.